Fala, brotos! Tudo bem com vocês? Nosso Minutos de Sabedoria Bíblica de hoje, nós vamos falar de Provérbios, capítulo 26, versículo 17 ao 28. É uma continuação do nosso vídeo anterior. Assiste lá no canal, é bem interessante. Fala bastante sobre os tolos e a forma como agir com eles. Nossos versículos de hoje, nós vamos falar sobre um pouco dos preguiçosos, dos mentirosos, de como portar com a nossa língua. Então, vamos lá para a nossa leitura bíblica. Eu estou usando aqui, como de sempre, a Bíblia na versão NVI, nova versão internacional, e eu vou começar aqui pelo versículo 17, que diz: Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Esse versículo é demais, porque você já imaginou você puxando um pitbull pela orelha? Isso não é um tipo de coisa que se faz, porque você sabe que você vai se ferir. Mas no final das contas, esse versículo ele nos mostra que aquela pessoa que vai se meter numa briga que não é dela, que é aquela pessoa que ama a discussão assim, e eu vou entrar e não tô nem aí, você vai se ferir. Eu tenho certeza, se você puxar um cão pela orelha, você vai se ferir, porque ele vai te morder. E é justamente essa analogia que a Bíblia está fazendo para nós aqui. O versículo 18 diz: Como o louco que atira brasas e flechas mortais, junto com o 19, tá? Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Então eu li aqui o 18 e o 19. Sabe aquelas pessoas que elas falam sem pensar? Hoje, nessa era do stand-up e de pessoas que querem fazer piada com tudo, é muito comum você ver pessoas que falam sem pensar sobre as outras e ferem as outras pessoas e depois falam: só tava brincando, foi só uma piada. Mas o que você faz com aquela pessoa que foi ferida? Então aqui, no final das contas, ele diz: é como um louco que atira brasas e flechas mortais. Antigamente, era muito comum no período de guerra eles atearem fogo nas cidades, nas aldeias, nos lugares onde as pessoas ficavam, porque o clima seco, as palhas, as coisas, fazia com que isso se espalhasse de forma muito rápida e se tornasse incontrolável, trazendo grande destruição. Então, se você for olhar, a pessoa que ela fala sem pensar e depois só estava brincando, ela pode causar grandes ferimentos, grandes prejuízos, que é como uma pessoa que atira a fagulha, o fogo, sem direção e por aí. Então é muito importante você saber e conseguir controlar a sua língua, a sua boca. Versículo 20: Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Você já parou para pensar que tem aquele grupo de pessoas que querem sempre ficar instigando, querem ficar sempre ali, sabe, cutucando as feridas, e as discussões elas sempre vão voltar. É aquela pessoa que fica regurgitando as coisas. É importante você não ser essa pessoa, até porque, e nem estar perto dessas pessoas. Olha que interessante, porque a Bíblia nos diz aqui no versículo 20 que a contenda morre quando essa pessoa sai. Então você está perto de alguém que é aquela pessoa que fica falando mal, que cutuca, que futrica, ela vai ser lenha para fogueira. E quando essa pessoa se afasta, ela sai, acaba a contenda, acaba a briga. Versículo 21. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Então, mais uma vez a gente vê aqui a Bíblia falando sobre o combustível, sobre
aquele famoso botar lenha na fogueira. É a pessoa que fica ali, sabe, atiçando os outros para a briga, para trazer a discórdia. Então, aquela pessoa briguenta, aquela pessoa sanguínea, aquela pessoa, sabe, que tá ali sempre à flor da pele, e essa pessoa ela sempre vai atrair alguma coisa intriguenta e briguenta, algo que não traz paz. É aquela pessoa que é belicosa nas suas palavras, é aquela pessoa que tem aquele ímpeto de fazer antes de pensar. Versículo 22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Aqui a gente pode olhar aquele ponto que aquela pessoa que ela fala com as palavras maldosas, aquelas palavras que vão ferir as outras pessoas, que vai agredir, que vai acusar, e muitas vezes não vão falar algo realmente verídico, para ela aquilo é a maravilha. Mas para os outros, isso não é bom, isso não é sadio. Inclusive, as pessoas que se alimentam disso, elas podem trazer algo muito mal para a sua vida. Esse versículo é muito legal. Versículo 23. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Antigamente, e isso ainda se faz, as pessoas colocavam ali uma camada de tinta bonita, atraente, mostrando que algo poderia ser precioso quando na verdade estava tudo podre. Aquele ditado que diz que é por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não sei se você já ouviu isso, deixa aí nos comentários se você já ouviu esse ditado. Mas é mais ou menos isso. É uma casca apenas, mas isso é falso, isso não é verdadeiro. E muitas vezes essa casca de benignidade, de coisas boas, só esconde algo muito mal que tem dentro das pessoas. Versículo 24. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. É aquela pessoa assim, sabe, tipo, eu não vou com a sua cara, eu não gosto de você, mas quando você aparece na minha frente, dá aquele sorriso falso, aquele sorriso amarelo, meu Deus, aquele abraço assim, sem graça, e tenta disfarçar isso, quando na verdade a pessoa está cheia de falsidade com aquilo, a pessoa está carregando uma maldade imensa no seu coração. E isso a Bíblia nos mostra que não é legal e temos que ficar atentos com relação a isso, que por trás de um sorriso falso pode esconder uma falsidade absurda. Versículo 25. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Mais uma vez, em um outro vídeo nosso do canal, eu já também falei sobre as pessoas de fala mansa e o como essa palavra mansa, esse jeito calmo de falar, pode ser perigoso. Então, se você for olhar, tem aquelas pessoas que elas estão fazendo mal no banho-maria, sabe? Ela vai aquecendo aos poucos, mas no final ela está carregada do mal, mas como é algo sutil, acaba se tornando imperceptível, mas é algo incrivelmente danoso e em algum momento isso vai ser exposto, sabe? Tem até um experimento, uma coisa que o pessoal fala,
que é o seguinte: se você coloca uma rã ou um sapo na água gelada dentro de uma panela e você começa a aquecer essa água aos poucos, o sapo vai adaptando a sua temperatura corpórea para permanecer na água até ele morrer, porque ele não percebe que aquela adaptação dele está sendo danosa, e a morte dele é essa exposição em público. Se você pegar esse mesmo sapo e jogar ele numa água fervente, ele vai pular na hora. Mas o fato de você fazer isso de forma sutil e mansa, como diz aqui, vai se deixando cair. E você pode cair nisso, como diz aqui os versículos. Mas uma hora, essa maldade toda vai ser exposta. Versículo 27. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Então, isso aqui eu tenho por mim que é a lei da semeadura. Se você faz algo para alguém, isso vai voltar contra você. Em algum momento isso vai voltar contra você. É como atirar um bumerangue. Ele vai e volta. E ele pode te atingir de volta. Então, acredite, se você está cavando uma cova para alguém, você mesmo pode cair nela. Se você tirar uma pedra numa pessoa, pode voltar um tijolo na sua cabeça. Então, cuidado. Versículo 28. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Sabe, muitas pessoas, elas mentem para um benefício próprio, elas mentem a fim de atacar alguém, elas mentem sobre alguém. Então, se você for olhar, diz aqui, a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere. Porque se você está caluniando alguém, se você está mentindo sobre algo de alguém, que você sabe que é verídico, mas aquela mentira pode estar sendo danosa para aquela pessoa, principalmente isso acontece muito em causas da justiça, que você mente para você poder ter o benefício e ganhar. A Bíblia é clara em dizer que você está declarando literalmente um ódio sobre essa pessoa. E isso pode provocar ruínas. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos sobre as pessoas, com aquilo que nós falamos de nós mesmos e, enfim, é importante nós sabermos cuidar da nossa boca. E aqui, se você for olhar, quando a gente fala sobre a brasa e o fogo que a nossa língua pode causar, como disse aqui no versículo 21, é até dito novamente ali em Tiago 3, do versículo 5 ao versículo 6, que fala: quão pequeno órgão é a língua, mas ela pode te dominar, ela pode botar fogo em tudo, e ela tem que ser dominada. Então, preste atenção. Fale menos e ouça mais. Se abrir a sua boca, abra a boca para abençoar as pessoas, para falar o bem, para ser mensageiro de boas notícias. E essa é a nossa leitura dos versículos bíblicos de hoje. Esse é mais um Minutos de Sabedoria Bíblica. Curte aí esse vídeo, deixa seu comentário sobre qual versículo que mais te atraiu. Se você já vivenciou alguma coisa do que está sendo dita aqui nesses versículos, compartilhe com seus amigos para que a sabedoria bíblica ela seja propagada a cada vez mais pessoas, porque a sabedoria bíblica eu tenho por mim que ela sempre agrega para nossas vidas e ela nunca diminui. E como sempre, eu vou finalizar o nosso vídeo de hoje com uma oração para que essa palavra realmente venha entrar e penetrar no nosso coração. Amém? Senhor Deus eterno Pai, eu me coloco diante de Ti neste momento, Pai, em oração por mim e pelos irmãos que estão vendo este vídeo até aqui este momento. Que os nossos irmãos sejam abençoados, que essa palavra venha entrar em nosso coração, venha penetrar e seja como uma semente frutífera e dê os seus frutos, que nós possamos ser aqueles que dominam os seus lábios, a sua língua, o seu falar, que não é preguiçoso,
mas que é alguém que é abençoador, que não é tolo. Em nome de Jesus, Senhor, usa as nossas vidas, fala conosco e nos faz pessoas melhores, mais cheias do Senhor e cada dia mais parecidas contigo. É o que eu te peço, ligando essas palavras nos céus e na terra, selando com teu poderoso sangue, em nome de Jesus. É isso, ficamos por aqui. Deus abençoe e até mais.